e essas veias vão dilatando, se tornando cada vez mais tortuosas, e isso é muito frequente na população. Tem levantamentos que dizem até que 60% da população tem algum sintoma, algum sinal de varizes nos membros inferiores. Que isso? E quais as causas disso, doutor? A principal causa é o componente genético. Né? Então, é muito comum o paciente que chega no consultório dizendo que tem as varizes, a gente pergunta, quem tem varizes na família? Minha mãe, o meu tio, o meu pai, e por aí vai. Na família todo mundo tem. Muitas vezes, a genética até pula alguma geração, mas o componente genético é muito importante. Outros fatores, que são os fatores, digamos assim, ambientais e comportamentais, a gente pode dizer o tabagismo, a obesidade, o aquela história, né? O paciente que não tem uma vida considerada saudável, esse paciente também fica propício a desenvolver varizes nas pernas. Uso de hormônio, então tem algumas outras coisas que podem contribuir para o aparecimento dessas varizes também. E quais os perigos, então, das varizes? Primeiro que as varizes, elas são muito sintomáticas. Então, vou desenhar um quadro aqui, né? Imagina uma paciente que tem em torno ali de 40 anos e tem uma rotina de trabalho de 9 às 5, mas ela leva um tempo até chegar, um tempo de deslocamento de casa até chegar ao trabalho. No trabalho, ela até fica muito tempo sentada, ou muitas vezes horas em pé, volta para casa, quando chega em casa ela está com a perna queimando, ardendo, ela percebe um inchaço, isso mexe com o próprio psicológico dela. Então, a sintomatologia é muito presente, cãibras às vezes à noite, a paciente pode ter também, é muito presente, tem um acometimento estético, só que tem algo que pode complicar bastante. Dependendo do grau de varizes e dependendo das alterações, digamos assim, mais profundas que essa paciente tenha, ela também fica com um risco maior de desenvolver uma trombose venosa profunda. Que é isso, gente? Então, o espectro de apresentação da doença venosa crônica das varizes, ele vai desde varizes simples e mais estéticas, até algo que pode ser realmente muito mais grave e complexo. Tá aí, então. E os vasos linfáticos? A drenagem dos membros inferiores, né, ela acontece pelas veias e também pelo sistema linfático. Em algumas situações, a gente tem uma doença venosa muito mais prevalente. Mas os vasos linfáticos, também por atuarem nessa drenagem, eles podem sofrer uma sobrecarga, eles podem sofrer infecções, inflamações, e isso leva a um edema em membro inferior. Então, a gente tem o linfedema, que é um edema causado pela linfa, com uma doença no sistema linfático. Ele pode ser de causa primária ou pouco definida, só por um atraso na drenagem venosa e linfática ali. Os dois sistemas atuam em muita sinergia, digamos assim. Ou muitas vezes um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia ou que teve uma infecção e precisou fazer um esvaziamento de gânglios, às vezes um tratamento cirúrgico da região inguinal, esvaziou os gânglios, toda a drenagem venosa fica prejudicada. Então, aquele membro, isso é muito comum no câncer de mama, né? A mulher precisa fazer a retirada daquele tumor, faz um esvaziamento ganglionar, a drenagem linfática daquele membro, do braço correlacionado à mama, fica prejudicado. Então, é um membro progressivamente edemaciado. E aí tem tratamento para isso tudo, né? Por isso que o pessoal fala, não, a massagem linfática. A drenagem linfática. Hoje é uma das ferramentas que o fisioterapeuta especializado nessa parte vascular, e existem profissionais muito dedicados a isso, que fazem um trabalho realmente excelente, eles atuam trazendo muito resultado e melhora na qualidade de vida do paciente. É algo super importante, é uma ferramenta que eu tenho no meu receituário de rotina para ajudar os pacientes. Maravilha. Quando eu estava fazendo aqui a pauta aqui, doutor João Marcos, aneurismas. A gente tem a ideia, né? A gente cresceu e ficou condicionado, aneurisma cerebral, né? O que são aneurismas? Vamos lá, definição do livro de aneurisma, né? Aneurisma é uma dilatação de uma artéria permanente.
E o fluxo na artéria, como ele é um fluxo de alta pressão, porque ele recebe a pressão que vem do batimento cardíaco, né? Um aneurisma é aquela artéria que está muito dilatada e tem o risco de romper. É semelhante ao raciocínio da bola de encher de festa de criança. Quanto mais a gente encher, maior o risco daquela bola estourar. Sim. O aneurisma é exatamente a mesma coisa. Qual é o grande detalhe que a população, em geral, se confunde muito, né? O aneurisma, ele não dá só nas artérias intracranianas. Olha aí, tá vendo? Então, a gente trata aneurisma da aorta abdominal. Olha. Aneurisma de artérias viscerais que irrigam, por exemplo, o baço. Isso é comum na mulher. Que inclusive uma mulher em idade gestacional que tem um histórico familiar, ela deve fazer uma busca ativa para saber se esse aneurisma ali existe, se existe alguma dilatação dessa, porque profilaticamente a gente tem que tratar. E aí cada aneurisma, cada artéria, que pode acontecer em qualquer artéria do corpo, a gente tem já os parâmetros para indicar o tratamento cirúrgico profilático ou não, porque depois de uma ruptura de um aneurisma, a gente está falando de uma doença que que apresenta uma mortalidade altíssima. Em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo. Olha isso, e a gente só tinha ideia que a gente vai... Não, porque o aneurisma cerebral, qual foi a causa-morte? Aneurisma cerebral, mas aí acabou que uma aula que nós tivemos aqui agora com o doutor João Marcos, pode ter em qualquer parte do corpo. É igual a trombose? É bem diferente. São coisas que tem um comportamento e uma causa totalmente diferente, né? Então, vamos raciocinar que os vasos sanguíneos são os canos de uma casa, né? Então, o aneurisma é quando um cano enfraquece a parede dele e ele fica dilatado. O fluxo por dentro desse cano, desse vaso sanguíneo, ele é alterado e a gente tem um risco de ruptura, porque ele continua recebendo muita pressão. Já a trombose, que pode acontecer tanto nas artérias quanto nas veias, é uma obstrução desse cano. Olha aí. Então, o mais comum é uma trombose venosa. O paciente tem alguma causa, e pode ser um pós-operatório com um período prolongado de restrição ao leito, por exemplo. O paciente tem uma doença familiar, a gente chama de trombofilia, né? Uma predisposição dele a formar trombo, enfim. E aí, na veia, ele forma um coágulo. Esse coágulo obstrui a drenagem venosa, só que o sangue continua tentando passar, porque a gente tem todo um sistema fechado ali,